Bom, e uma das maiores corretoras do mundo, nesse exato momento, entra em falência. Nós vamos falar hoje sobre a FTX, que foi uma das principais corretoras do mundo cripto, e nesse momento a gente descobre que todo esse império foi apenas um castelo de areia. Bom, nós vamos trazer mais informações hoje. Eu estou gravando esse vídeo num sábado, dia 12 de novembro de 2022. Agora são 15 para as 9 da manhã. E nós temos algumas informações para falar sobre a corretora FTX, que durante o final de semana passado e o início dessa semana provou-se estar insolvente com os fundos dos seus usuários, dos seus clientes. A gente já fez um vídeo anterior a esse, tá? Dizendo todos os motivos e todas as nuances dessa insolvência, e agora a gente vai ser um pouco mais enfático na falência que foi pedida ontem, sexta-feira, dia 11 de novembro. Para a gente começar, eu já quero colocar aqui que no dia 11, ontem, tá? Por volta do 12h30, horário de Brasília, o SBF, que é o dono, né? É o CEO, ou na verdade agora ex-CEO da FTX, ele fez um tweet dizendo o seguinte: olha, hoje nós mandamos os arquivos para a FTX, FTX US e Alameda Research para o capítulo 11, que se refere, na realidade, a um capítulo nos Estados Unidos, né, sobre a lei de falências e recuperação judicial dentro dos Estados Unidos. Então, já noticiado pela Reuters que a FTX iniciará processo de falência nos Estados Unidos e CEO sairá. Eu trouxe alguns dados para vocês, alguns dados importantes, inclusive, sobre todos esses arquivos, né, desse pedido de falência. E o mais importante e o que chocou a comunidade cripto nesse exato momento é o seguinte, deixa eu colocar isso aqui para cima. A Alameda Research, ele diz o seguinte, que tem mais de 100 mil clientes, né? Ou seja, mais de 100 mil pessoas nesse exato momento vão sofrer com essa falência, né? Isso inclui credores e clientes, tá? Então, empresas que investiram na FTX e clientes, são mais de 100 mil pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Eles dizem que eles têm ativos estimados aqui entre 10 e 50 bilhões de dólares. E o que mais choca é esse valor aqui, onde eles dizem que os seus passivos, ou seja, a sua dívida nesse exato momento, é alguma coisa entre 10 bilhões e 50 bilhões de dólares. E a comunidade cripto ficou mega chocada, porque imaginávamos que o buraco era alguma coisa entre 6, no máximo 8 bilhões de dólares. E essa cifra pode ser muito maior do que o esperado nesse momento. Bom, de todas as empresas que estão nesse documento, constam 134 empresas que são ligadas, né, ao grupo FTX e Alameda Research, tá? Eu vou deixar o link aqui, você vai poder ter acesso a todas essas empresas e todos os links que eu vou colocar aqui. E eu fiz uma varredura aqui, não existe nenhuma empresa aqui dessas 134 empresas que seja nacional, que seja aqui do Brasil, tá joia? O que eu vou pedir para você nesse exato momento? Esse conteúdo aqui você não vai achar em lugar nenhum, por isso eu peço que você se inscreva. Se você não é inscrito ainda no canal Bitnada, considere se inscrever. Se você já está inscrito, dá aquele like para nós, dá aquele joinha para nós, para fortificar o nosso trabalho, tá joia? Aqui no canal Bitnada a gente passa informações diárias, inclusive lives, sempre às 8 da manhã, de segunda a sexta, tá joia? Bom, a gente já tinha falado no vídeo anterior que a equipe jurídica da FTX teria se desligado. E agora o Bit Notícias ele traz um pouco mais de dados, um pouco mais concreto qual é o motivo, ou quais foram os motivos que essa equipe jurídica saiu da FTX. E fica muito claro que ele diz o seguinte: além do mais, o acordo teria sido proposto e tramitado na ausência dos profissionais da área jurídica da empresa. Isso aqui se refere ao acordo que a FTX fez com a Binance naquela possível compra da Binance, aquela possível aquisição integral da Binance sobre a FTX. Os funcionários, principalmente a parte legal, a parte jurídica, a parte de compliance, falaram: olha, a gente não participou dessa parada,
é impossível que a gente assine algum documento que a gente não atesta, que a gente não, que a gente não avalia de forma positiva. Por esse motivo, preferimos dar um passo para trás, preferimos nesse momento sair da empresa. Bom, aqui no Brasil, o executivo, que é o Antônio Neto, que era o responsável pela integração da FTX no Brasil, também pediu demissão numa carta aberta a toda a comunidade, tá? Dentro da comunidade do Telegram da FTX. Inclusive, ele diz que, apesar de estar chocado e que não sabia de nada dos fatos, ele também perdeu dinheiro, pois estava investido dentro da empresa, né? Então, mostra aí que a direção da empresa não se comunicava muito bem com os seus braços aqui, principalmente no braço aqui nacional brasileiro, tá joia? Eu quero mostrar aqui, ó, Cauê Oliveira, todos esses dados vão estar aqui na descrição, tá? No único link eu vou jogar você pro meu Telegram vão estar lá todos os dados, tá? Bom, dados aqui do The Block Research, eles mostram, tá? E o Cauê Oliveira que transmitiu isso aqui, eles mostram algumas empresas que investiam, né? O portfólio, olha só, mostram todas as empresas e protocolos que haviam investimentos ou conexões com a FTX e Alameda Research. E de todas essas aqui, vale ter uma atenção aqui muito forte nessas empresas aqui dos serviços criptofinanceiros, né? A gente pode olhar aqui muito fácil. Em primeiro lugar, aqui vem a Circle. Opa, deixa eu trazer minha tela para cá. Pronto. A gente vê aqui a Circle, tá? Que é a empresa emissora da stablecoin USDC, que é a segunda maior stablecoin do mercado. Não para por aí. A gente tem a Paxos aqui também. A Paxos é uma moeda... Opa. A Paxos é uma moeda... Bom, a Circle tá aqui, né? A Paxos é uma moeda que, além de ter uma stablecoin em dólar, ela também é responsável pela stablecoin da Gemini, tá? Que é uma grande corretora também dos Estados Unidos, e também é responsável pela emissão da BUSD, que leva o nome de Binance USD, tá? Então, a Paxos é responsável pela emissão da BUSD, que é da Binance, tá? E tem mais uma empresa aqui que é a Transfero, que é uma empresa nacional, uma empresa brasileira, que é dona, como a gente falou no outro vídeo, ela é a emissora da stablecoin pareada para real, tá? Ou seja, uma stablecoin vale R$1, que é a BRZ, tá? Então é interessante a gente ver quais são as conexões da FTX com algumas empresas aqui, entre outras, tá? Esse link vai estar aqui, você vai poder olhar com carinho e no destaque aqui todas as empresas aqui, tá joia? Bom, não foi só apenas a FTX que faliu, não é apenas a FTX que ficou insolvente. A gente comentou isso anteriormente e fica quase que claro o efeito em cascata, porque era uma empresa que detinha bilhões de dólares de seus clientes e investidores. E aí fica muito fácil a gente entender que fundos multimercado, fundos negociados em bolsa, que alguns fundos de pensão, alguns investidores institucionais detinham o seu dinheiro dentro da FTX. E aí essa notícia aqui do BitNotícias diz o seguinte: a CoinShares é mais uma empresa a relatar problemas devido à crise com a FTX. Ao todo aqui, cerca de 30 milhões de dólares, tá? Cerca de 30 milhões de dólares estavam investidos dentro da FTX, ou seja, custodiados dentro da FTX. Quer mais? Não para por aí. Segundo a Reuters aqui, a corretora de criptomoedas Genesis divulga fundos bloqueados na FTX, tá? Deixa eu ver se tá o valor aqui, são 175 milhões de dólares em fundos bloqueados na FTX, segundo a Reuters aqui. E o que chama muita atenção é o seguinte, eu não conhecia essa Genesis, tá? Essa corretora Genesis, mas o que chama muita atenção por que uma corretora tem fundos em outra corretora? Não me faz muito sentido, né? O que mostra que a maioria dos serviços cripto, né, das empresas cripto, elas não têm a devida lisura e não têm a devida responsabilidade com o dinheiro do investidor. É para ficar ligado, nós vamos falar um pouquinho disso na conclusão aqui desse vídeo, tá joia? Bom, e a BlockFi, que era um serviço de empréstimos centralizado, tá joia? Também anunciou, com um anúncio muito estranho aqui, que suspendeu os saques, né? Então é mais um efeito em cascata. Possivelmente a BlockFi
detinha ali fundos, ou boa parte dos seus fundos, dentro da FTX. Eles diziam, basicamente aqui, eles diziam o seguinte, olha, a gente está chocado com essa insolvência, né, da FTX, com todo esse caso da FTX, e para proteger o nosso investidor, nós vamos travar os fundos. Não faz o menor sentido, né? Você quer de fato proteger o investidor, devolve o dinheiro para ele, não prenda os fundos do seu investidor. Então a BlockFi é uma empresa aí centralizada, onde nunca teve uma explicação plausível de como gerava os rendimentos para si e para os seus investidores, e agora fica clara aí uma insolvência mostrando que era mais um negócio sem ter algum tipo de plausibilidade, tá joia? E esse aqui, eu fico muito triste em ler esse tipo de comentário, porque é uma notícia do Decrypt que diz o seguinte: os professores de Ontário, tá, no Canadá, investiram 95 milhões de dólares na FTX, o fundo de pensão, tá, que é o maior fundo de pensão de professores lá do Canadá, diz que colapso terá impacto limitado. Isso aqui é dinheiro de gente que trabalhou a vida inteira, professores que trabalharam a vida inteira, e juntaram o seu dinheirinho no fim da vida, colocaram no fundo de pensão, e esse fundo de pensão, em vez de aplicar o seu dinheiro de forma positiva, aplicou numa empresa que tinha apenas 3 anos de idade. A FTX tinha apenas 3 anos de idade, né? Por isso que a gente diz no início do vídeo que a FTX ela é um castelo de areia, porque no primeiro ventinho ele desmoronou inteiro, né? Então fico chateado pelo fundo de pensão aí de Ontário, no Canadá, que teve aí perda de mais ou menos 95 milhões de dólares, segundo a matéria aqui do Decrypt, tá? E é muito interessante a gente mostrar isso aqui que eu tô mostrando agora para vocês, porque o SBF, além de ser um cara que ele era muito benevolente, ele doava dinheiro, era um filantropo, um bilionário filantropo, ele doava aí milhões de dólares do seu patrimônio para instituições de caridade, e ele também foi um dos principais doadores para a campanha, da última campanha, para os democratas, né, onde elegeu inclusive o Joe Biden, né, que é o atual presidente dos Estados Unidos, né, antes candidato, né. Então, SBF foi o 5º maior doador da campanha, tá? Doou cerca de 40 milhões de dólares para o governo, né? Na verdade, não é para o governo, para a campanha do Joe Biden. E é engraçado, né, porque hoje você tem fundos presos de clientes na corretora FTX. Esses fundos de clientes foram usados para eleger um presidente dos Estados Unidos. É muito triste. Nós vamos mostrar aqui alguns dados sobre os fundos, os balanços das carteiras públicas da FTX nesse momento, tá joia? E essa aqui é o Exchange Reserve, né, da FTX para Bitcoin. Então vamos ver aqui quais são os saldos de Bitcoin que a FTX tem nesse momento. Bom, antes de todo esse merdeiro acontecer, cerca de 20 mil Bitcoins eram custodiados na FTX. Do dia 5 de novembro, ou seja, de domingo para cá, esse saldo virou 0,13 Bitcoins. 0,13, aqui fazendo uma conta bem de cabeça, o Bitcoin 100 mil seriam R$1.300, como o Bitcoin está a 90 mil reais, a gente vai falar um pouquinho sobre preço daqui a pouco. Alguma coisa aí entre R$1.000, um pouco mais, um pouco menos aí do que R$1.000 nos cofres da corretora, ou seja, de 20 mil Bitcoins, de milhões de dólares para apenas 0,13 Bitcoin, tá? Os saldos de Ethereum também caíram bastante, tá? Desde que acontece todo esse problema de quase 500 mil Ethers custodiados, nesse momento os saldos estão abaixo de 91 mil Ethers. E o que mais me chamou a atenção, turma, é isso daqui. Vamos falar um pouquinho sobre as stablecoins, tá joia? As stablecoins, as reservas de stablecoins da FTX, nesse exato momento, você tem apenas, olha aqui em cima aqui comigo, 53 milhões de dólares, né? Esse saldo era de quase 1 bilhão de dólares há semanas atrás, eu tô falando de 19 de outubro. Vamos marcar um pouquinho essa data, tá? Eu vou aproximar esse gráfico aqui pra gente ter um pouquinho mais de noção do que a gente tá falando. Veja bem, em dia 18 para 19 de outubro, a corretora FTX tinha 885 milhões de dólares. Nesse exato momento, os valores são inferiores aqui a 55 milhões de dólares, nesse momento 53,7 milhões. Só que o colapso da FTX, ele começa entre o dia 5 e o dia 6.
E o que me chamou muita atenção, e isso aqui foi verificado pelo meu sócio Henrique Paiva, o que chamou muita atenção da gente é o seguinte: quando o colapso aconteceu, as reservas já tinham caído mais de 70%, coisa de 70% aqui. O que pode levar a crer que ou eles já sabiam que ia dar problema, a própria FTX já sabia que ia dar problema, estava movimentando fundos para tentar salvar algum tipo de patrimônio, ou, o que seria muito mais grave ainda, é que outros players do mercado, institucionais ou grandes, ou até amigos do rei aqui, da FTX, já sabiam que o colapso ia vir à tona e começaram a sacar e drenar fundos. Isso aqui é uma coisa que precisa ser investigada mais a fundo, porque se isso aqui acontecer de verdade é muito séria. Isso aqui é muito sério porque prova um pouquinho de mau caratismo. Se é que dá pra falar que nessa história toda não existe mau caratismo, mas isso aqui fica muito acentuado. Porque você sabendo que você vai de fato enfrentar uma crise, você salva o seu dinheiro antes ou dos seus amigos. Isso aqui é muito sério. É muito sério, tá? Bom, com todos esses saques, com todo esse merdeiro de FTX vai falir, não vai falir, a gente vê o preço de todo o criptomercado movimentando muito forte para baixo. A gente já tem aqui mais de 27, quase 28% de queda do início desse episódio até o topo mais baixo. Nesse exato momento, o Bitcoin cotado em 16.830 dólares, tá? 21% desde domingo. Vale lembrar que o Bitcoin já perdeu do fundo, do topo histórico, dos 69 mil dólares, exato dia 10 de novembro, ó, por ironia do destino faz exatamente um ano, exato 10 de novembro até agora, do ano passado, é uma queda já de 77% para o Bitcoin. E é importante a gente falar sobre isso, porque de toda essa queda, alguém vendeu. E alguém precisa ter comprado. Para alguém vender, alguém precisa absorver isso daí. E é interessante a gente falar sobre isso, porque eu vou mostrar para vocês alguns dados sobre quem está absorvendo essa queda, ou seja, de toda essa gente vendendo em pânico porque o mercado vai crashar, porque o mercado vai morrer, meu Deus do céu, acabou o mundo, a gente consegue falar sobre quem está de fato absorvendo essa queda. E sabe quem está absorvendo de fato todos esses bitcoins e todos esses Ethers, todas essas moedas jogadas no mercado? São os pequenos investidores. Olha só, aqui está um dado do Glassnode, atualíssimo, tá? Mostrando o número de endereços com saldo acima de 0.01, ou seja, alguma coisa aí de... se o Bitcoin tá 80 mil dólares, alguma coisa de 80 dólares, tá? Alguma coisa de... Desculpa, 80 mil reais. Então alguma coisa de 80 reais, tá? 800 reais seria mais preciso aqui, tá? Alguma coisa... Não, na verdade 80 reais sim, 0.01, mais ou menos 80 reais aqui, 90 reais, que seja 85, que seja. Nesse momento... Em topo histórico, são, nesse exato momento, 10.952.000 carteiras que têm saldo acima de 0.01. E você vê, olha, que quando começa esse BO aqui, ó, de novembro, dia 5 de novembro, isso aqui fica muito maior. Vou resetar o zoom aqui. Olha como fica maior esse saldo aqui. Na verdade, até subiu, ó, dado um pouquinho mais atualizado agora, 10.997.000 carteiras, são quase 11 milhões de carteiras acima de 0.1. Você vê que depois que aconteceu todo esse episódio, as carteiras de 0.01 bitcoins subiram bastante. Outras carteiras que subiram bastante, olha como fica embarrigado aqui a partir do dia 6 de novembro, exatamente quando começa o colapso da FTX, ó, são carteiras acima de 0.1. Então carteiras aí que tem mais ou menos 800 reais, 900 reais, com a cotação de hoje, aí 80 mil reais, coisa do tipo, tá? Também estão em topo histórico. Então carteiras em todo o mercado cripto que tenha mais de 0.1 Bitcoin, nesse momento 3.918.000. E você vê aqui uma grande barrigada, né? Nos últimos dias aqui, mostrando que o pequeno tá vendo oportunidade nessa queda. Quer mais um dado? Carteiras com saldo igual ou superior a 1 Bitcoin também tiveram bastante impacto. Olha só, do dia 5, do dia 6 de novembro aqui, olha como embarriga isso aqui para cima, ficando quase que íngreme aqui, né? Nesse exato momento, 918.875 carteiras que tem, nesse momento, 1 Bitcoin igual a 1 Bitcoin, saldo igual a 1 Bitcoin,
ou mais, esse saldo era de 910 mil, então 8 mil carteiras ganharam nesse exato momento, ganharam, obviamente, é o modo de falar, porque elas compraram, né, adquiriram um Bitcoin ou mais. Então, todos esses números, que são os números dos pequenos investidores, né, os investidores de 0.01, os investidores de 0.1 e agora os investidores de 1 Bitcoin, né, crescendo nesses últimos dias. Então mostra que apesar do preço do Bitcoin ter caído bastante, o cara pequeno, o cara que está chegando agora no mercado e o cara que está iniciando seus investimentos em Bitcoin, ele nesse exato momento, ele está adquirindo um pouquinho mais. Tá joia? Você vai falar assim para mim, Felipe, esse evento, tá, do FTX, ele jamais aconteceu, ele não tem precedentes, mais ou menos. Tá? Em 2014, se eu não me engano, eu vou pegar direitinho a data aqui, mas em 2014 nós temos um episódio da maior corretora até esse momento, que era a Mt. Gox. A Mt. Gox era a maior corretora do mercado cripto no início. Era aqui que as pessoas entravam para negociar o seu Bitcoin, para comprar, para vender o seu Bitcoin. E é importante a gente falar nisso porque, obviamente, dadas as devidas proporções, o mercado hoje ele é absurdamente maior do que era há anos atrás, né? Há 7, 8, 9 anos atrás. Mas vale a gente fazer um efeito de comparação aqui, que a Mt. Gox era como se fosse hoje a Binance, era a corretora dominante, ela tinha 80% a 90% de market share. E ela sofreu um processo de falência. Por quê? Porque cerca de 600 mil, não vou lembrar exatamente agora, mas cerca de 600 mil bitcoins foram extraviados, foram roubados, foram hackeados, tá, da Mt. Gox. E aí ela sofre, até hoje ela sofre um processo de falência. E ela conseguiu salvar naquele momento, dos 600 mil bitcoins roubados, ela conseguiu salvar alguma coisa de 202 mil bitcoins, ó, exatamente em junho de 2014, tá? Foi exatamente em junho de 2014. Foi o primeiro baque no mercado cripto de uma grande corretora, repito, dadas as devidas proporções, ela nem de longe ela se compara com o que é a Binance hoje, ela nem de longe se compara com o que a FTX foi hoje, mas é uma corretora que detinha o monopólio, digamos assim, das transações cripto, né? Então, toda vez que alguém queria comprar ou vender um Bitcoin, ele vinha direto na Mt. Gox. Eles conseguiram salvar 202 mil Bitcoins, alguns Bitcoins já foram vendidos entre 2017 e 2018, tá? Nesse momento, a Mt. Gox, ou a massa falida da Mt. Gox, né, detém 137 mil Bitcoins que estão prestes aí, nos próximos meses ou anos, estão prestes a voltar para os seus investidores, mas vale lembrar que 130 mil, 200 mil Bitcoins para 600 mil que foram roubados, o pessoal vai receber parte, né, do que investiu, tá? Bom, eu fiz uma postagem no meu Instagram esses dias falando sobre a moralidade e sobre a Mercedes, né, que é a equipe de Fórmula 1 do Lewis Hamilton, que inclusive vai ter agora, nesse final de semana, vai ter o Grande Prêmio do Brasil, né? E a FTX era uma das patrocinadoras, se não a principal patrocinadora do carro do Lewis Hamilton, né? Que, pô, é um dos maiores campeões, se não o maior, né? Campeão da Fórmula 1, cara, um fenômeno. E a Mercedes o time de Fórmula 1 da Mercedes está suspendendo o seu acordo com a FTX após o colapso, né? Então prevalece o bom senso, notícia do Decrypt, tá? Prevalece o bom senso. Seria muito triste se o Lewis Hamilton ele tivesse correndo com o carro da FTX nesse momento onde milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas têm o seu saque travado. E pior, não é nem isso. A visibilidade que teria, né? Ou seja, mais pessoas poderiam entrar, fazer um cadastro na FTX sem saber, pessoas de fora do mercado sem saber de todo esse colapso e depositar dinheiro. Ou seja, seria muito triste se uma equipe desse porte tivesse fazendo patrocínio, tivesse fazendo publicidade de uma corretora que está na falência, não é nem à beira da falência, está falida, né? Pediu ali o capítulo 11 nos Estados Unidos, tá? E fica também, vale a lembrança aqui também, da gente falar sobre a FTX Arena, que é em Miami, né? É o estádio lá do Miami Heat. Eu fui ver um jogo esse ano do Miami Heat, muito legal. Foi em maio desse ano, foi Miami Heat
e Filadélfia, tá? 76ers. E é um estádio muito legal. E esse estádio do Miami Heat, ele leva o nome, os name rights do estádio é FTX Arena, em um acordo de mais de 375 milhões de dólares. E aí resta a gente saber o que vai acontecer, porque a empresa está falida, já foi pago integralmente, não foi pago esses 375 milhões. Da onde vem esse dinheiro? Para onde vai? Será que existe alguma coisa no contrato onde o estádio, né, a Arena de Miami de basquete pode cancelar devido a uma insolvência, uma massa falida e renegociar esse nome? Seria muito triste a gente ver os próximos 18 anos ou 19 anos, que é o prazo que eles têm aqui, tá? É um contrato de 19 anos de name rights. Seria muito triste a gente ver os próximos 19 anos uma empresa de criptomoeda falida, ou seja, toda vez que tiver um jogo de basquete, vão lembrar que uma empresa de criptomoedas deu um golpe. Muito feio, muito triste, vamos esperar cenas dos próximos capítulos aí. Bom, nesse momento, Autism Capital e também Watcher.guru, eles mostram que existe uma possibilidade nesse exato momento da FTX ter sido hackeada, as carteiras da FTX nesse momento ter sido hackeadas, o que chama muita atenção, porque existe uma possibilidade, ventila-se no mercado, que isso é uma tentativa dos próprios proprietários, donos, CEO e diretores, de tentar de alguma forma salvar algum dinheiro para si, lavar algum dinheiro, branquear algum dinheiro para si. Isso aqui é muito triste, são rumores, ainda não estão, nesse momento não estão, não é uma certeza, mas nesse momento existem alguns rumores de que a FTX, o pouco que sobrou dentro da FTX, esteja sendo hackeado, pois o dinheiro está sendo drenado das carteiras. Aquele pouquinho dinheiro que eu mostrei para vocês está sendo drenado nesse momento das carteiras, tá? Bom, quem não poderia deixar de dar o seu pitaco é o Cizi, que é o macacão da bola azul, o dono da porra toda, o CEO da Binance, a atual maior corretora do mundo, tá? Vamos traduzir esse tweet aqui, o que ele fala. Ele fala o seguinte, ó, FTX à parte, evite negócios, corretoras e projetos que não são rentáveis, que sobrevivem vendendo seus próprios tokens, que dê altos incentivos para bloquear os seus tokens, que tem uma grande oferta total, mas apenas uma pequena oferta em circulação e que envolve empréstimos. O que ele está dizendo aqui? Uma grande oferta total, mas apenas uma pequena oferta em circulação. O FTT, nós falamos isso no vídeo anterior, que é a moeda da FTX, né, a moeda que ela negociava, ela tinha muito valor agregado, bilhões de dólares de valor, só que o valor circulante, a gente chama de free floating, né? Esse free floating era muito pequenininho. Ou seja, quando você precisa colocar muita grana no mercado, você não tem liquidez. E, obviamente, se você não tem liquidez, o que acontece com o preço do ativo? Ele despenca. É o que aconteceu com o token da FTX. Vamos mostrar aqui. Ele chegou a cair, que é o FTT, né? Ele chegou a cair aqui mais de 90%, já caiu mais de 90% nesse exato momento. Desde a queda até agora, ele já tem cerca de 90, um pouquinho mais de 93% de queda, né? Então por quê? Porque não tem liquidez nenhuma. Então vamos voltar aqui, porque eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Esse aqui é um tweet do Ignas DeFi Research, tá? Um cara que manja bastante. Ele faz uma reflexão muito boa e eu quero completar com a reflexão dele, que é o seguinte: descentralização refere-se à transferência de controle de uma entidade centralizada para uma rede distribuída. Ele se esforça para reduzir o nível de confiança que os participantes devem depositar uns nos outros e impedir sua capacidade de exercer autoridades uns sobre os outros. E aí ele deixa aqui, né? Aliás, a participação de mercado da Binance. Bom, você está vendo aqui na minha tela, a Binance, ela detém o market share de todas as outras corretoras somadas, multiplicadas por várias vezes. A Binance detém um market share, ou seja, um pedaço da pizza desse mercado absurdamente grande. Então, só para a gente ter uma noção desse print, que deve ter sido tirado, sei lá, nas últimas 24 horas, a Binance em 24 horas negociou 122 bilhões de dólares, tá? Com B, olha aqui na vírgula, milhão, bilhão, 122 bilhões de dólares. A sua segunda concorrente, que é a OKX, negociou 9,9, ou seja, 10 bilhões aqui.
A gente está falando da Binance negociar 12 vezes mais do que a segunda colocada, né? Isso aqui são os verificados, né? Esses outros lados aqui não estão como verificados. Então a Binance, ela negocia de forma verificada 10, 12 vezes mais do que a segunda colocada. Se você juntar todo mundo aqui, não dá a negociação que rolou dentro da Binance nas últimas 24 horas. E aí vai uma reflexão sobre essa mensagem aqui do CZ, que no momento de pânico do mercado, momento horrível no mercado, ele se coloca como o grande salvador da pátria, ele se coloca como o cara a ser seguido, o cara a ser visto e o cara a ser notado, e o cara a ser batido. E é muito interessante a gente notar isso, porque é um momento muito bom para você ganhar mercado quando o seu principal ou um dos seus principais concorrentes acaba de entrar numa falência e você começa a sinalizar virtude. Eu acho isso muito triste, eu acho isso muito preocupante, porque é um momento onde todo o mercado vai falar, caramba, ele tem razão, né? E óbvio que isso aqui, tudo que ele tá falando, ele tem razão. Mas essa sinalização de virtude me preocupa um pouco, porque mesmo a Binance, apesar de aparentemente estar saudável, a gente não sabe quais são os reais fundos da corretora. A gente não sabe quais são os débitos da corretora, quem são os investidores, quem está por trás, quais são os hacks ocultos que essa corretora sofreu. E eu não digo só da Binance, eu digo de todas. E agora, nesse momento, muita gente vem sinalizar virtude dizendo, olha, se afastem da maçã podre, venha para a minha corretora. Eu acho isso muito perigoso e abre um precedente muito forte, tá? Bom, falando sobre isso, a gente precisa falar sobre a corretora Crypto.com, que tem nos seus balanços, nas suas reservas, cerca de 20% do token meme Shiba, que a gente brinca aqui bastante, que é o Shiba Rola, né? Se a gente olhar, vamos dar uma olhadinha no Shiba aqui. Bom, a Shiba, do seu topo histórico até agora, até o fundo, vamos falar até agora, do seu topo histórico até agora, é uma criptomoeda que já caiu mais de 90%, tá? E a Crypto.com, que é uma das maiores corretoras do mercado, ela tem nas suas reservas cerca de 20% de um token que já caiu 90% e não tem liquidez para segurar as buchas. É muito interessante a gente ficar de olho. Se você tem reservas na Crypto.com, se você tem reservas em qualquer corretora que seja, eu recomendo fortemente que você traga para sua carteira, para que você faça a custódia do seu dinheiro, tá? Isso aqui é muito triste, porque da mesma forma que a FTT ela tinha pouco ativo em circulação e logo quando você precisa vender você não tem liquidez nenhuma, são ativos ilíquidos, quando a gente está falando de grandes quantidades, não é assim, eu tenho $1.000 em Shiba para vender. Isso aí você vai vender e não vai praticamente impactar em nada o preço. Mas quando você tem alguns milhões, quiçá bilhões de dólares investidos numa única criptomoeda, que não é a principal do mercado, não é Bitcoin, não é Ether, não é uma stablecoin, uma grande stablecoin do mercado, chances são que se você precisar vender tudo isso aqui, você não tenha essa liquidez toda. E esses 20%, né, desses 570 milhões de dólares que eles têm em Shiba, pode ser que no momento de buscar a margem, de buscar esse dinheiro, talvez isso aqui não chegue a 50 milhões de dólares. Então é muito interessante a gente ficar de olho. E aí você vai falar para mim, Felipe, por que corretoras elas mantêm saldos em criptomoedas nesse sentido? É claro, eu não posso fazer nenhuma acusação referente a Shiba e a Crypto.com, mas é claro que desenvolvedores, para listarem as suas moedas dentro da corretora, desenvolvedores dão os seus saldos, dão uma parte dos seus fundos para uma grande corretora. E essa entrada na corretora, essa listagem na corretora, tem como parte de pagamento, a não ser os lucros, né, as FIIs que são geradas nessa corretora, elas têm também um pagamento em tokens, e é por isso que corretoras detêm quantidades absurdas de criptomoedas, muitas vezes criptomoedas que são de origem duvidosa e que a gente sabe que no final das contas não vão ter liquidez. Bom, qual que é a conclusão disso tudo? Turma, fica muito claro aqui que esse efeito da FTX é um efeito em cascata, não vai ser a primeira vez que a gente vai ver isso, e nem a última, como já vimos na Mt. Gox, como mostramos aqui, tá? Não é a primeira vez, não vai ser a última que a gente vai ver esse tipo de coisa.
Talvez a magnitude que chegou a FTX hoje é maior do que a antiga Mt. Gox, pelos valores do mercado, pela quantidade de players hoje no mercado, pela cotação do Bitcoin e das principais criptomoedas, mas eu afirmo para você, coisas como essa, talvez não nessa magnitude, mas coisas como essa, como falências de empresas, vão acontecer cada vez mais no mercado cripto. Por isso que eu fortemente recomendo que se você tenha fundos em alguma corretora, que você saque. Não é por conta do caso da FTX, a gente já vem falando isso há muitos anos, há mais de 5 anos eu venho falando isso. Os fundos só são seus quando estão na sua custódia. Quando você deixa para uma corretora, você está passando essa custódia para um terceiro. E o que você recebe em troca é uma promessa de quando você for precisar sacar ou reaver seus fundos, você vai ter. Você tem nada mais, nada menos do que uma promessa. Outra coisa que a gente tira de lição é o seguinte, turma. Corretoras centralizadas estão passando por um momento de provação nesse momento. Corretoras centralizadas das mais diversas estão querendo fazer as suas provas de fundo, estão querendo dizer quais são os seus investimentos e seus investidores, e não existe nenhum indício de que corretoras descentralizadas, ou seja, as corretoras do DeFi, estejam sequer passando por algum problema. Tá? Pelo contrário, todos os saldos, todos os contratos, tudo que você tem no mercado DeFi, eles são auditáveis por qualquer pessoa em qualquer momento, tá joia? Então você vê aqui a Aave, que é um provedor de liquidez, é como se fosse um banco do DeFi, aqui com 7 bilhões, praticamente 7 bilhões de dólares, funcionando perfeitamente. Você tem a Venus, que também é como se fosse um banco, né, uma provedora de liquidez, com 1 bilhão e 200 milhões, também funcionando normalmente. Você tem a Uniswap, um protocolo nesse momento aqui com mais de 1,2 trilhão de dólares em trade, funcionando normalmente. Você tem a SushiSwap com mais de com uma liquidez nesse momento de quase 1 bilhão de dólares, 635 milhões de dólares nesse momento. Nos últimos anos aqui movimentou 235 bilhões de dólares funcionando normalmente. Por quê? Porque o mercado DeFi, ele não é abalado por essas caixas pretas que são o mercado cripto, que são, as corretoras cripto. O mercado DeFi, as Decentralized Finance, eles são abertos para que todos possam auditar. E o melhor de tudo, sempre no mercado DeFi, as coisas são super colateralizadas. Então você sempre vai ter, e isso é auditado, tá? Não é da boca para fora, você sempre vai ter mais garantias em dinheiro do que empréstimos. Ou seja, os bancos são sustentáveis e não participam como reservas fracionárias, como são os bancos e corretoras e o mercado tradicional que a gente tem. Bom, se você quiser aprender um pouquinho sobre esse mercado cripto, DeFi, sobre as finanças descentralizadas e como você pode estar livre de corretoras para fazer os seus trades, para fazer suas operações, seus futuros, seus trades. Se você quiser ficar livre dessa galera e ter de fato o controle sobre a sua custódia, eu vou abrir inscrições para o DeFi do Zero, a renda passiva, na primeira quinzena do mês que vem, de dezembro, tá? Então as inscrições vão se iniciar na primeira quinzena de dezembro. Eu vou deixar o link aqui. Você pode colocar o seu nome, você pode colocar o seu e-mail e eu vou te chamar para você aprender do zero, inclusive fazer a sua renda passiva todos os meses com criptomoedas e no seu DeFi. Tá joia? Turma, por esse vídeo é isso. Eu acho que, como a gente falou no vídeo anterior, não acabou. Mais desdobramentos nós vamos ter ao longo das próximas semanas e meses. Algumas outras corretoras ou alguns outros serviços ligados à FTX ou que tenham saldo investimentos na FTX possivelmente vão se mostrar insolvente como a BlockFi, por exemplo, e nós vamos ter mais capítulos dessa página triste do mercado de cripto. Digo para você, a coisa é feia, a coisa é bruta, muita volatilidade vai acontecer nos próximos dias, semanas e meses no mercado, mas eu garanto para você, o mercado vai esperar e nós vamos se tornar mais fortes do que éramos. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho e lembre-se que de segunda a sexta, às 8h30 da manhã, nós fazemos sempre uma live diária sobre os acontecimentos do mercado cripto. Muito obrigado e até a próxima.